Você pode ver que eu desenhei uma slime, que poderia ser usada em um jogo. E para essa slime, eu fiz uma animação. Essa animação poderia ser usada no jogo, para quando a slime estivesse parada, por exemplo. Mas, por mais que a animação seja eficaz e funcione, eu não gostei muito. Eu queria que parecesse menos com uma apresentação de slides. Então eu queria que a transição de uma pose para outra fosse mais suave, sem ser tão abrupta. Mas olha só, a slime, ela só cresce um pixel de altura e reduz um pixel na lateral. E vice-versa, diminui aqui a altura e cresce na lateral. Então não tem como eu fazer o contorno ficar entre uma pose e outra, para parecer mais suave. Ou será que isso é possível? Lembre-se, pixel art é apenas um modo de enganar quem está vendo ela. Então eu posso enganar a pessoa fazendo ela pensar que está vendo uma animação mais suave, sendo que a silhueta vai ser a mesma. E isso é feito por meio de animações de subpixel, que seriam animações que modificam o sprite sem mudar a silhueta. Como exemplo disso, eu trouxe a animação de idle, ou seja, a animação de quando a personagem está parada, da Samus, de Super Metroid. Eu vou dar play aqui na animação do que basicamente é ela respirando. Você vê que a silhueta quase não muda, mas o que está dentro da silhueta se altera, e isso faz parecer que há uma animação mais suave. E você consegue até imaginar o que ia acontecer se esse sprite fosse maior. Você consegue imaginar as linhas movendo de fato, sendo que não mudam tanto assim. E praticamente a única mudança na silhueta é aqui na parte de trás do torso, que certa hora sobe um pixel, e mais ou menos, porque aqui ainda tem um pouco de transparência. Vamos aplicar isso aqui na nossa slime. Para fazer isso, eu vou dobrar o frame 1 e o frame 2. E começando pelo frame 2, ele está entre a slime mais gordinha e a slime mais altinha. Então, a slime nesse frame é para estar começando a crescer. E é aqui que usamos técnicas que você já viu na parte de anti-aliasing. Se no frame 1 temos aqui em cima uma curva mais reta, aqui no frame 2 a curva é para subir um pouquinho. E como eu faço isso? Preencho aqui em cima com a cor intermediária. De imediato temos essa mudança, mas isolada isso não mostra nada. Preciso de mais coisas. As curvas laterais, elas ficariam mais fechadas, porque a slime estaria emagrecendo. E eu posso fazer isso fechando aqui essas laterais. E se o sprite fosse só isso, isolado, não ia estar legal, porque não faz sentido ter essa cor aqui de intervalo e essa cor aqui do contorno. Mas como é um frame que será visto de modo rápido, é só o que chamamos de in-between, tudo bem ter esses pequenos erros, porque eles auxiliam na transição de um keyframe, um frame principal, para o outro. Ok? Como o slime está espichando, eu posso também tirar isso aqui, para mostrar que a curva está indo mais para cima. E eu posso fazer com que ou os olhos ou esse brilho, eles subam, porque aqui eles sobem. Mas se eu fizer os dois subirem aqui no frame 2, ainda vai ficar um corte muito seco. Então eu vou fazer só os olhos subirem. E aqui embaixo temos um highlight que eu fiz para fazer a slime parecer mais gosmenta. E como no frame 3 ele diminui, eu vou também diminuir ele aqui. Algo importante é que você não pode mudar tudo, porque se mudar tudo, o corte ficará muito abrupto ainda. Vou fazer mais algo, que é puxar isso para cima para parecer mais uma reta. E é isso por esse frame. E agora vamos para o frame 4, que está entre o slime alto e magrinho e o baixo e gordinho. Então é o caminho oposto. Temos que fazer esse sprite engordar um pouco. E aqui no frame 4 eu vou fazer o caminho oposto do que eu fiz no frame 2, que é abaixar os olhos. E podemos ver que agora vamos ter 2 frames com os olhos embaixo e 2 com eles em cima. E o mesmo pode ser dito aqui pro brilho, que passa 2 em cima e 2 embaixo.
Mas os olhos e o brilho estão se movendo de modo desincronizado. O que é ótimo, porque passa mais fluidez. Voltando para o frame 4, eu vou fazer aquilo que eu já fiz no frame 2, mas ao invés de deixar mais magro e alto, vou deixar mais baixinho e gordinho. Eu faço isso, por exemplo, fechando aqui. A lógica eu já expliquei mais cedo, então eu não vou mais explicar tanto. Eu vou espichar aqui. Esse highlight eu vou fazer crescer. Vou pôr a cor intermediária aqui. Tudo isso para ressaltar o formato de mais largo e mais baixo. Vou pôr essa cor intermediária aqui também. E agora, para deixar a animação equivalente em questão de tempo. Como tínhamos 2 frames de 300 milissegundos cada, agora os frames terão metade disso, porque temos o dobro de frames. E essa metade é 150 frames. Apliquei em tudo e agora vou dar play. E olha só, tá bem mais bouncy, bem mais quicante, mais macia, mais molenga. E o que eu fiz aqui foi só para ressaltar esse efeito, porque o corte seco nem sempre é ruim. Eu vou criar uma comparação com o que estava antes, botando aqui os frames 1 e 3 em uma nova tag, que eu vou chamar de old, e pôr a duração dos frames em 300, enquanto aqui será a new, com duração de 150. Old, new. E isso foi feito sem mudar a silhueta dos frames que estão entre os frames principais, entre os keyframes. Mas eu poderia ir além, eu poderia mudar um pouquinho a silhueta. Por exemplo, aqui no frame 1, baixinho e gordinho. Eu poderia fazer aqui o contorno espichar um pouquinho só. E aqui ficar menor na base. Assim como menor aqui em cima. Não está tão legal. Por quê? Porque a largura aqui da parte de baixo e de cima, ela só fica desse tamanho nesse frame. Porque logo em seguida ela cresce de novo e fica com a largura maior. Então você teria que, no mínimo, fazer com que outro frame ficasse desse jeito. Porque quando o tamanho de um elemento muda só por um frame, isso chama atenção. Porque é quase um flash de algo estranho na pixel art, na animação. Olhe aqui em cima, por exemplo. Por um instante ela muda. Então, se alterarem a silhueta desse modo, tomem cuidado. E agora eu vou mudar o timing da animação só para ver como ficaria se os frames 1 e 3 tivessem duração maior, em relação aos 2 e 4. Para dar menos ênfase no 2 e no 4, que são meras transições.